Muito bom dia, família amada de Deus. É com muita alegria que o Senhor nos concede mais um dia de vida, mais um dia para construirmos a nossa história baseada nos planos e propósitos de Deus para minha e para a sua vida. Quando você decide consagrar um tempo especial ao Senhor todo dia para entender a bússola do Espírito Santo para a direção que Ele tem para você, quando você entrega o leme da sua vida, o barco da sua vida nas mãos do Senhor, não importa o que acontecer, não importa as tempestades que vierem, você será bem-sucedido, porque o Senhor está com você. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora aqui no Devocional Intimidade, mais uma quarta-feira. Você que nos acompanhou na semana passada, nós começamos um tema maravilhoso e vamos dar continuidade nesta semana aqui no Devocional Intimidade, porque essa é a nossa proposta, trazer um pouquinho mais do coração de Deus, trazer um pouquinho mais do conhecimento da Palavra de Deus de uma forma muito simples, para que você possa entender aquilo que Ele tem para você enquanto você estiver aqui nesta terra. Então nós vamos juntos e esse é o nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo, meu querido amigo e família amada de Deus, a esse momento especial de adoração aqui no Devocional Intimidade. Como não poderia deixar de ser, muito bom dia, meu querido pastor. Bom dia, Mônica. É uma alegria estar com você mais uma vez. Os programas têm trazido para nós regozijo na alma e a gente está podendo compartilhar essa palavra com você, querido telespectador. Eu creio que o texto que estamos lendo nesse mês é um texto que pode fazer diferença nas suas almas, na sua vida espiritual, e eu acredito que você nunca mais será o mesmo. Pare de fazer aquilo que você está fazendo, preste atenção, porque as verdades que traremos nesse texto, baseado no original da palavra, talvez você nunca ouviu. Eu tenho 40 anos de fé, mas eu nunca tinha ouvido o que vamos ensinar agora. Será algo novo, será algo inédito, com certeza o nome do nosso Deus será grandemente glorificado. Nós vamos ler o texto. Amém, glória a Deus. Até eu queria ressaltar algo antes de ler o texto, que nós somos muito ministrados pelos temas que nós abordamos aqui, não é, pastor? Porque a palavra é uma espada de dois gumes. Primeiro ela corta na gente. E a gente está voando, né? Eu estou maravilhado com o que estou aprendendo. Exatamente, tremendo. Então a gente vai reler, nós temos o texto base ali que está passando na sua tela, e é importante ressaltar que quando você, nesse momento que nós estamos juntos, meu querido, esteja com a sua Bíblia, esteja com um caderninho de anotação, quem sabe o seu iPad, o seu telefone, o seu computador, para que você possa anotar as verdades que Deus manifesta através da nossa vida nesse lugar. Então o nosso tema que nós estamos estudando esse mês de abril é forasteiros, peregrinos e forasteiros na terra. Nós estamos abordando, entrando na palavra de Deus e fazendo todo um contexto, um pré-contexto para que você possa entender esse tema. Então vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35. Na semana passada nós lemos o 34, vamos ler hoje o versículo 35, dando seguimento àquilo que já estudamos semana passada. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Irmã Mônica, este texto de Mateus capítulo 25, ele é escatológico. O que significa dizer escatologia? É o estudo das últimas coisas. Nós estamos falando para você como será as últimas coisas. E uma das coisas que mais as pessoas têm dúvida é se o crente passa pelo o grande trono branco. A Bíblia responde a pergunta dizendo: e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas passaram da morte para a vida. Então, o grande trono branco é um julgamento para os perdidos e só acontecerá depois do milênio. Então, o grande trono branco não é para crente, mas é para os não crentes. É um juízo de condenação. Mas a Bíblia fala que aqui há uma separação entre bodes e ovelhas. Então, houve um julgamento. Este julgamento não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é de condecorações. É para você receber os seus prêmios, as suas divisas. Você vai ser governo de 10 cidades, de 15 cidades, de uma cidade, de 2 cidades. E alguém disse: eu queria estar lá como crente de banco. Eu quero dizer para você, querido, que essa função não tem. Esse dom espiritual não existe. Esse carisma não existe. O Senhor Jesus não tem esse dom no Espírito Santo.
essa natureza de ficar parado não é a natureza de Deus. Ele é Deus criador, Ele é Deus que está trabalhando até agora. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, crente de banco é uma função que não haverá no céu. Você precisa ter os seus talentos, trabalhar com eles e receber muito mais talento para então poder passar pelo tribunal de Cristo e receber as suas condecorações. Mas a Bíblia disse, Mônica, veja que coisa tremenda. Eu quero trazer uma linguagem simples. Diz que tem algo que impede a nossa permanência no céu. O que impede a nossa permanência seria o seguinte, ele vai fazer uma separação entre trigo e joio, entre bodes e ovelha. Bode ele coloca para a esquerda e ovelha para a direita. E ele diz, por que eu estou separando vocês para a esquerda? Por que vocês não vão entrar? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Então, matar a fome de Jesus é algo muito importante. Eu estive com sede e não me deste de beber. Por isso você fica fora. E se você fica fora porque não deu um copo de água para Jesus, então o assunto é muito importante. Então, o que nós vamos estudar, o que deixa você fora das mansões celestiais, o que impede de você ser um cidadão dos céus, porque o texto que estamos estudando, Mônica, é peregrinos e forasteiros da terra e concidadãos do céu ou da família de Deus. Então esse texto aqui é de muita importância, ao meu ver, porque ele vai credenciar como é que será a sua vida espiritual. Além de você congregar numa igreja abençoada, numa igreja que prega a palavra verdadeiramente, além de você ter um pastor que não seja criancinha, que prega a palavra de Deus com sabedoria, que tenha conhecimento, além do Espírito Santo te dar revelação para você conhecer a palavra, além do Espírito Santo gravar a palavra no seu coração para te fazer lembrar de tudo que ele tem dito, conforme João 14, 26, ainda você tem que observar que você tem que matar a fome do faminto, você tem que matar a sede do sedento, você tem que hospedar o forasteiro, você tem que visitar o preso, você tem que visitar o doente, porque isso é funções que não poderão ser evitadas. Isso é um pacote básico. É como eu falei no finalzinho do programa, a questão da missão da igreja. É tornar a transitável. É cumprir o chamado, é cumprir aquilo a partir do momento que eu recebo, e a gente vai chegar nisso, eu não quero chegar já porque é tão tremendo, mas você recebeu algo de Deus, agora a responsabilidade é multiplicar. Deus, quando nos dá dons, Ele não dá dons pra gente, para simplesmente eu pegar esses dons e enterrar, como fez aquele homem. Os dons foram dados para serem multiplicados em prol do reino de Deus. Eu estou ansioso para entrar. A fome que você vai matar da pessoa que está faminta não é uma cesta básica. A sede que você vai matar de um sedento não é uma garrafa de água mineral, se bem que é maravilhoso. Isso é muito bom, é tremendo, é salutar, mas não é disso que a Bíblia está falando. Isso é um exemplo, querido. Isso é um exemplo natural para explicar um exemplo sobrenatural. Exatamente. Então, os exemplos naturais podem e devem ser feitos, mas não esqueça de fazer o sobrenatural, porque a garantia da tua passagem para as mansões celestiais não é no natural, tá ligado não ao é por obras, exatamente. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, você compraria um caminhão de cesta básica e distribuiria mensal se você tem posse, e você conquistaria o céu. Exatamente. Você compraria um caminhão de água mineral e distribuiria para os sedentos, e aí você ganharia as mansões celestiais. Mas não é disso que ele está falando. Isso é um exemplo físico. Não fique com o exemplo, fique com a doutrina da palavra de Deus. Exatamente. E nós vós explicar o que é fome e nós vamos explicar o que é sede. Glória a Deus. Então, a palavra fome vem do radical, né, original, peinal, que significa, tá aí na tela para você agora, fome, necessidade, estar paupérrimo, desejar ardentemente e buscar com desejo impetuoso. O que é uma pessoa que está faminta, então, no sentido espiritual? Irmã Mônica, eu creio que as almas gemem. Aquele moço, o gadareno, ele tinha uma legião de demônios. E quando Jesus atravessou o rio e chegou na margem do rio, ele já correu, prostrado adorou. Mas ele era cheio de espíritos imundos. Como é que ele vai adorar? Essa palavra adorar, o original da palavra, é lamber a mão do seu dono como um cão faz. No sentido de humilhação, no sentido de reverência, no sentido de adoração. Só que quando ele termina de adorar,
A mente natural diz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, porque viesse me atormentar fora do tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando Deus criou o homem, Ele criou, vou usar uma linguagem de computador, colocou dentro de você um dispositivo que te antena no céu. E a tua alma tem uma dependência de Deus, uma carência de Deus tremenda. Mesmo que você não vá à igreja, mesmo que você odeie religião, mesmo que você não queira ouvir, é com você que Deus está falando. Você tem um dispositivo do seu Criador que lhe leva, você fica antenado com Deus e a sua alma geme pela presença de Deus. Então você é um faminto. É para você que nós estamos matando a fome agora. Exatamente. Essa palavra é o pão que desceu do céu. Esse é o maná escondido. A palavra é o maná escondido. Quando eu prego a palavra, você vai se alimentando, não o homem físico, mas o homem espiritual. O homem físico é alimentado ali na padaria, ali na loja de conveniência. Em alguma fração de segundo você vai ali, come um Aí lanche, você compra pronto. ali. Mas o espírito não, né? O espírito, então, é nessa oportunidade aqui pela TV MCA, quando esse programa abençoado, que a Mônica traz aqui esse quadro do momento da intimidade, e essa palavra, então, é um jantar. Essa palavra é um almoço, essa palavra é um café da manhã. São os manjares que Deus estabelece para nós podermos nos então ele alimentar disse: de sua eu palavra. vou separar como bode para a minha esquerda quem nunca levou uma palavra de Deus para outra pessoa, quem nunca leu a minha palavra, quem não ensinou. O eunuco, quando vinha voltando, tinha comprado o livro do profeta Isaías, e estava lendo Isaías 53, e disse, e ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí grita Filipe: ei, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu vou entender se não tiver quem me explique? Como que eu vou comer o pão se não tiver quem me sirva o pão? Você, querido, que conhece a palavra de Deus e você não está pregando a palavra de Deus, você está em pecado. Você será separado como bode. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada. O apóstolo São Paulo aconselhou Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Instigue, fale, provoque o debate, porque com certeza será grandemente abençoado. Você ficou sem falar, Mônica. É porque fiquei empolgado. Eu fiquei É empolgado. tão tremendo. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, porque... Nós vamos ter que fazer 10 programas. Exatamente. Vamos longe, né? É muita coisa. Meus queridos, olha, realmente eu digo para vocês que eu fiquei até sem palavras, porque quando Deus começa a ministrar no nosso coração de forma profunda, o nosso espírito é tocado, e você é um homem espiritual que habita nesse corpo carnal. Então abra ainda mais o seu coração, são só 30 segundos e a gente já volta.